Vamos então resolver o problema número 13 da prova Canguru Matemática Sem Fronteiras Júnior 2019 para o 10º e 11º anos. E o enunciado diz-nos o seguinte: a bandeira de cangoria, representada na figura ao lado, é um retângulo com as medidas laterais na proporção 3/5, portanto 3/5. A bandeira está dividida em 4 retângulos, 3 e 1, 4, de igual área. Qual é a proporção entre as medidas laterais do retângulo? Portanto, o problema dá-nos aqui várias hipóteses de resposta e vamos resolver este problema recorrendo de duas maneiras diferentes e partindo de pressupostos diferentes. No primeiro pressuposto, na primeira metodologia, partimos do pressuposto de que a razão 3/5 das medidas do retângulo maior, que é a totalidade da bandeira, é uma razão entre uma largura de 3 unidades de comprimento para 5 unidades de comprimento. Na segunda metodologia, admitimos que esta largura é uma variável x, portanto vale 3x, e esta aqui, pela mesma razão de proporção das medidas, passa a valer 5x. Vamos então ver pela metodologia número 1. Partimos do pressuposto, portanto, que a largura é 3 unidades de comprimento e o comprimento é 5 unidades de comprimento. Se os 4 retângulos em que se subdividem o retângulo maior têm a mesma área, portanto, têm todos a mesma área, estes 4, e por um lado os 3 retângulos horizontais sobrepostos têm o mesmo comprimento, portanto, todos no mesmo alinhamento, terão a mesma largura, ou seja, o retângulo cinzento, o branco e o preto terão 3 unidades de comprimento dividido por 3, dá uma unidade de comprimento a cada um, de largura. Por outro lado, o retângulo vertical preto tem um comprimento igual à largura dos 3 retângulos horizontais. Portanto, 1 mais 1 mais 1 dá 3 unidades de comprimento. Portanto, concluímos que a bandeira, não é? O retângulo maior, tem de largura 3 unidades de comprimento e os retângulos mais pequenos têm uma unidade de comprimento de largura. Se o comprimento do retângulo maior é de 5 unidades de comprimento, não é? E se a largura do retângulo vertical y é y, portanto, não desconhecemos, é uma variável, então os comprimentos dos retângulos horizontais sobrepostos, que são estes aqui, valem 5 menos y. 5 menos y unidade de comprimento. Se os 4 retângulos em que se subdividem o retângulo maior têm a mesma área, portanto, estes 4 têm a mesma área, então podemos calcular as áreas do retângulo vertical preto e a área de um dos retângulos horizontais. E igualando, nós vamos buscar a relação da variável y com a unidade de comprimento. Isto é, se a área do retângulo vertical é 3 vezes y, não é? Comprimento vezes largura, se a área de um dos retângulos, do cinzento, por exemplo, é 5 menos y vezes 1, uma unidade de comprimento, e eles são iguais, igualando estas duas expressões, chegamos à relação y igual a 5/4. É 5 quartos, aliás. Calculando a razão entre as dimensões do retângulo branco, temos a relação entre as suas dimensões, não é? Portanto, sabendo que este retângulo branco, que é um dos horizontais, tem uma unidade de comprimento como largura e tem como comprimento 5 menos y unidades de comprimento, tendo em conta a relação de y, que é 5 quartos, substituindo ali, chegamos a razão entre x, entre esta medida de x e esta medida aqui, é 4/15. Analisando as respostas disponibilizadas pelo problema, verificamos que a opção correta é a opção E, 4/15. Na metodologia 2 é relativamente parecido, só que neste caso admitimos uma variável x, né? Esta largura vale 3x e esta vale 5x. Se os 4 retângulos têm áreas iguais e os 3 retângulos ainda têm a mesma largura, não é? Se têm a mesma largura, o que é que significa? Significa que a largura do retângulo maior é 3x. Portanto, este retângulo maior é 3x. E o seu comprimento é 5x. Portanto, e é fácil de ver. Se esta medida é 3x, e se a relação entre esta medida e a largura e o comprimento é 3/5, significa que este é 3x, ou a outra seria 5x, é o que é o caso. Se o comprimento do retângulo maior é 5x, portanto, é o que nós chegamos à conclusão, e se a largura do retângulo vertical preto é y, é uma variável, então
os comprimentos dos três retângulos horizontais é 5x menos y. Se os quatro retângulos em que se subdividem o retângulo maior têm a mesma área, então podemos calcular a área do vertical e um dos retângulos horizontais e deste modo obtermos a relação da variável y com a variável x. Portanto, se a área do triângulo vertical é 3x vezes y, comprimento vezes largura, a área do horizontal é 5x menos y vezes x, e se as áreas são iguais, igualando as duas expressões, nós obtemos uma equação de segundo grau, que será nula, pondo o x em evidência, quando x é igual a 0 ou 5 menos x. 5x menos 4y é igual a 0. Neste caso, x igual a 0 é desprezar, fica 5x menos 4y igual a 0, resolvendo, e chegamos à razão y é igual a 5 quartos de x. Portanto, é evidente que é exatamente a mesma relação da primeira metodologia. Na primeira metodologia nós chegamos à razão y igual a 5 quartos. Porquê? Porque estamos a partir da unidade de comprimento x ser igual a uma unidade de comprimento. Neste caso é uma variável x global. Calculando a razão entre as dimensões do retângulo branco e o branco temos a mesma relação, não é? X está para 5x menos y, a razão 3 para 5, chegamos ao valor de 4/15. Analisando as respostas disponibilizadas pelo problema, verificamos que na metodologia número 1, a opção de resposta é a opção E, 4/15.